Bem-vindos ao canal W.S. Luther. Estamos no mês de outubro, mês da Reforma, que comemoramos dia 31 de outubro. Foi quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Ato este que foi apenas um chamado a um debate, como era feito na época, dentro das universidades. Gostaríamos de dedicar a este mês alguns vídeos sobre este acontecimento. Não é um ataque a qualquer instituição, pelo contrário. Vamos ver que muito do que acontecia na igreja medieval voltou a acontecer em muitas igrejas hoje. Então convidamos a todos para nos acompanhar. A crise da igreja medieval e o surgimento da reforma do século XVI. A reforma protestante do século XVI não surgiu de forma repentina, mas foi resultado de séculos de tensões acumuladas dentro da igreja ocidental. Diversos abusos doutrinários, morais e administrativos marcaram a vida eclesiástica medieval e despertaram um profundo anseio por renovação espiritual. Os pré-reformadores como John Wycliffe, João Hus e Jerônimo de Praga foram precursores deste movimento, denunciando os desvios da igreja e preparando o terreno para os reformadores do século XVI como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli. 1. Corrupção e abusos clericais. Entre os principais problemas destacava-se a corrupção moral e financeira do clero. Muitos bispos e papas viviam em luxo e acumulavam poder político, enquanto o povo permanecia em profunda ignorância religiosa. A prática da simonia, venda de cargos eclesiásticos, ou seja, compra e venda de cargos, muitos bispos não eram bispos por fé ou conhecimento, e sim porque tinham comprado o cargo. O nepotismo tornava-se comum. O historiador Philip Schaff observa que a igreja, em muitos de seus níveis, transformara-se em uma instituição mais preocupada com o poder terreno do que com a santidade espiritual. Schaff, 1910, History of the Christian Church, volume 5. Outro ponto sensível era a venda de indulgências, prática que prometia a remissão das penas do purgatório em troca de contribuições financeiras. Essa distorção da doutrina da graça divina era e é gravíssima. Este foi o estopim para as 95 teses de Martinho Lutero em 1517. Como afirma Justo L. Gonzalez, a venda das indulgências foi o símbolo da teologia mercantilizada de uma igreja que havia esquecido que a salvação é dom gratuito de Deus. Gonzalez, 2010, História do Cristianismo, volume 2. Ponto 2. O distanciamento da Bíblia. Durante a Idade Média, ter uma Bíblia era algo extremamente caro. Muitos mosteiros e comunidades não a tinham por completo. Este fato era um dos motivos das Sagradas Escrituras não serem amplamente conhecidas. O alto valor estar em latim, as pessoas no geral não sabiam ler, a igreja entendia que a Bíblia era de difícil entendimento até para um clérigo mediano, além da maldade humana. Isso tudo foi contribuindo para o aumento da ignorância, e a Bíblia foi gradualmente substituída por tradições humanas e decretos papais. A leitura das Escrituras em língua vernácula, ou seja, na língua do povo, era proibida, restringindo o acesso do povo à palavra de Deus. John Wycliffe, 1328-1384, teólogo inglês, traduziu a Bíblia para o inglês e afirmou que a autoridade suprema para o cristão é a Escritura e não o Papa. Wycliffe baseia sua afirmação no apóstolo Paulo e em Agostinho, um dos pais da igreja. Do mesmo modo, João Hus, 1369-1415, influenciado por Wycliffe, pregou contra os abusos e defendeu o retorno à Bíblia como norma de fé. Em 1415, o Concílio de Constança condenou Ian Hus à morte na fogueira. Hus foi queimado vivo. Este mesmo concílio declarou Wycliffe um herege. Wycliffe, que já estava morto há aproximadamente 100 anos, teve seus ossos exumados e queimados. Suas cinzas foram jogadas no rio Swift. Isso demonstra um pouco a intolerância institucional à reforma interna. Ponto 3. Desvios doutrinários. Com o tempo, doutrinas como o purgatório, a transubstanciação, a intercessão dos santos foram dogmatizadas sem base sólida nas Escrituras.
Agregou-se um sistema de méritos humanos e obras com condição para a salvação. Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430, já havia advertido, séculos antes, contra a confiança nas obras, ensinando que, abre aspas, a graça de Deus não é dada segundo os méritos, mas para que os méritos possam existir, fecha aspas. Agostinho, de Gratia em Libero, Arbítrio, capítulo 15. São Clemente de Roma, que viveu no fim do século I, disse em sua carta à comunidade de Corinto: somos justificados pela fé, e não por obras, por meio da graça do Senhor. Só um adendo aí. Pelo que tudo indica, Clemente de Roma foi aluno dos apóstolos Pedro e Paulo. Contudo, no final da Idade Média, essa doutrina da graça fora ofuscada por práticas penitenciais e pelo comércio espiritual. Lutero, ao estudar as epístolas de Paulo, especialmente Romanos e Gálatas, redescobriu o ensino apostólico de que o justo viverá pela fé. Essa redescoberta foi o coração da doutrina da justificação pela fé. Ponto 4. O clamor por reforma. Antes de Lutero, diversos movimentos internos já buscavam purificar a igreja. Ordens como os valdenses e os franciscanos clamaram por pobreza, simplicidade e fidelidade ao evangelho. João Calvino, posteriormente, reconheceria que, abre aspas, Deus levantou diversos homens em diferentes tempos como testemunhas de sua verdade contra a corrupção universal. Calvino, Institutas 4, capítulo 2. O acúmulo de abusos levou inevitavelmente à ruptura. A reforma não foi apenas um protesto, mas uma tentativa de retornar às raízes bíblicas e patrísticas da fé cristã. De volta às fontes. Segundo Alistair McGrath, abre aspas, a reforma foi tanto um movimento teológico quanto espiritual, nascido do desejo de restaurar a centralidade da graça e da autoridade das Escrituras. McGrath, 2012. Erros antigos em igrejas novas. Ponto 5. Os erros da igreja antiga, corrupção clerical, abandono das Escrituras, dogmas não bíblicos e mercantilização da fé, foram a semente da crise que culminou na reforma do século XVI. Os pré-reformadores prepararam o caminho e os reformadores, movidos pela convicção de que a salvação vem unicamente pela fé em Cristo, conduziram a igreja de volta ao Evangelho. Anos mais tarde, essa convicção parece ter se perdido. Igrejas voltam a cometer os mesmos erros. O princípio de igreja reformada sempre se reformará parece ter se perdido. Todos somos pecadores e onde houver o dedo do homem, haverá distorção do Evangelho e da lei. Por isso, se deve sempre fazer uma volta às Escrituras e verificar de forma minuciosa se existem distorções e erros. Assim como a igreja antiga se distanciou gradualmente da pureza apostólica, muitos movimentos cristãos contemporâneos também demonstram desvios semelhantes, agora sob novas formas e contextos culturais. A análise desses paralelos permite compreender que os desafios da fé cristã permanecem e que a necessidade de constante retorno às Escrituras é tão urgente hoje quanto foi no século XVI. A centralização do poder e autoritarismo espiritual. Na igreja medieval, o papado concentrou autoridade espiritual e política de modo quase absoluto. Philip Schaff observa que, abre aspas, o episcopado se transformou em uma monarquia espiritual, onde o poder humano eclipsou a autoridade divina da Escritura. Fecha aspas. De forma análoga, em muitos contextos atuais, observa-se o surgimento de lideranças carismáticas autoritárias, frequentemente inquestionáveis, igrejas centradas em personalidades de líderes, pastores, apóstolos ou profetas autoproclamados. Reproduzem o mesmo desequilíbrio medieval, trocando a autoridade das Escrituras pela palavra de um homem. Um dos mais notórios abusos da igreja medieval foi a venda de indulgências, simonia e nepotismo. Estas duas transformaram a salvação e o perdão em mercadoria. Hoje, a teologia da prosperidade e o mercantilismo religioso expressam uma forma moderna dessa mesma distorção.
Promessas de bênçãos financeiras e curas mediante ofertas repetem a lógica da indulgência, substituindo a graça gratuita por transações espirituais e, por que não dizer, comerciais. O nepotismo chega até a igreja. Pastores ordenam suas esposas, filhos, parentes. Conforme afirma Ricardo Barbosa de Souza, abre aspas, a fé transformou-se em instrumento de barganha, e não em confiança na soberania de Deus. Fecha aspas. Souza, 2015, O Evangelho Maltrapilho. Abandono das Escrituras como autoridade suprema. A igreja medieval progressivamente substituiu a Bíblia por tradições humanas. Da mesma forma, em muitas igrejas contemporâneas, a pregação bíblica é substituída por discursos motivacionais e experiências subjetivas. Muitas vezes não se prega e nem se lê as Sagradas Escrituras. Cultos com pouca ou nenhuma liturgia, onde o sentimentalismo e a busca por satisfação pessoal reinam. Nesse sentido, pelo menos esses shows chamados de culto são erros novos, pois parecem mais com shows do que com cultos ou missas. Alistair McGrath adverte que, abre aspas, a espiritualidade sem doutrina é uma forma moderna de superstição. Fecha aspas. McGrath, 2012, Reformation Throughout. Quando a Bíblia é relativizada, a fé deixa de ser cristocêntrica e passa a ser antropocêntrica, ou seja, centrada no homem, em suas emoções e realizações. Sincretismo e mundanização. Durante a expansão do cristianismo no Império Romano, a Igreja assimilou práticas pagãs, adaptando festas, imagens e rituais. O teólogo Oscar Cullmann observa que, abre aspas, a Igreja, ao se tornar oficial, deixou-se moldar pela cultura, e não o contrário. Fecha aspas. Cullmann, 1965. No mundo contemporâneo, a mesma tendência reaparece na mundanização das igrejas, que modam as suas liturgias, ou a falta delas, e doutrinas à cultura do consumo e do entretenimento. A busca por relevância social tem, muitas vezes, substituído o chamado à santidade. John Stott alerta que, abre aspas, a igreja que se conforma ao mundo perde a capacidade de transformá-lo. Fecha aspas. Stott, 1999, O Cristão Contemporâneo. Às vezes se tem a impressão de que o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 33, não existe na Bíblia. Sugerimos conferir o referido. Em especial, o versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. O sincretismo também aparece em igrejas que falam em sal grosso, descarrego, práticas que claramente não são bíblicas. Superficialidade espiritual e falta de arrependimento. A igreja antiga, ao tornar-se institucional e ritualista, substitui a conversão genuína por práticas externas. Agostinho já advertia, abre aspas, muitos estão dentro da igreja corporalmente, mas fora dela em coração. Fecha aspas. Nos tempos atuais, a superficialidade espiritual e a ausência de arrependimento verdadeiro também são notórias. A ênfase em milagres, sucesso financeiro e bem-estar substitui o chamado bíblico à cruz e à santidade. O teólogo A.W. Tozer resume bem o problema. Abre aspas. A igreja contemporânea perdeu o senso de majestade de Deus. Ele tornou-se um meio, não um fim. Fecha aspas. Conclusão. Os erros que antecederam a crise da igreja medieval, autoritarismo, mercantilismo, abandono das escrituras, mundanização e superficialidade, encontram eco em muitos ambientes eclesiásticos contemporâneos. Portanto, criticar outra denominação para se sentir mais santo não irá lhe tornar realmente mais santo. Muitos hoje caem no mesmo erro dos medievais. Quando a igreja deixa de se submeter à autoridade da palavra de Deus e se deixa moldar pelos interesses humanos. Assim como os reformadores do século XVI clamaram por um retorno à graça e às escrituras, o mesmo chamado ressoa hoje. Sola Escritura, sola gratia, solos Christus.
Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e nos ajudem aí, né, a continuar o nosso trabalho. E força a todos e pedimos a Deus que ilumine a cada um. Abraço.